Nessa aula você vai aprender a instrumentação cirúrgica na cirurgia plástica, especificamente nas mamoplastias. Vou te explicar como desenvolver a mentalidade de um cirurgião, pensar como um cirurgião pensa, para que você possa ser assertivo e preciso dentro do seu processo de instrumentação cirúrgica. E, além do mais, eu vou te mostrar quais são os instrumentos utilizados e qual momento cada um desses instrumentos são utilizados neste procedimento cirúrgico e como você vai fazer para diferenciar um instrumento do outro. Então, você vai aprender hoje definitivamente aí, ó, como tocar o terror na cirurgia plástica, especificamente dentro das cirurgias de mama. Beleza, senhoras e senhores? A gente vai projetar alguns slides para vocês. Já vou avisar de antemão, não é uma aula tão rápida assim como muitas vezes as pessoas querem. É realmente, de fato, uma aula, e uma aula para quem realmente deseja aprender e dominar a instrumentação cirúrgica, especificamente aí dentro da cirurgia plástica, ok? Então a gente vai trabalhar sobre esses aspectos, eu vou projetar slides aqui para vocês, já vou começar a fazer isso agora, neste exato momento, e a gente vai começar a trabalhar em cima desse processo de como um instrumentador cirúrgico deve agir dentro aí da cirurgia plástica, ok? Então já está aparecendo aí para você? Sem mais delongas aí, sem ficar de muita enrolação, a gente já vai trabalhar indo direto ao ponto, ok? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha e vamos começar a nossa aula, senhoras e senhores. A gente vai trabalhar aí a cirurgia plástica, muitas pessoas às vezes têm pedido um pouco mais sobre querer aprender sobre algumas cirurgias e tudo mais, e especificamente cirurgia plástica, algumas pessoas parecem que têm uma curiosidade um pouco maior, tá? Então, o nosso objetivo inicialmente é trabalhar sobre as cirurgias de mamoplastia, certo? Esse conteúdo programático aqui que vocês estão vendo, de blefaro, rino, abdômen, rítido e algumas outras, é da especialização em instrumentação cirúrgica na cirurgia plástica, beleza? Então, a gente vai pegar essa aula, que é do nosso curso de especialização, para poder ministrar essa aula aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, e lembre-se, eu estou partindo de um pressuposto aqui, senhoras e senhores, de que a grande maioria das pessoas que vão assistir essa aula são pessoas que muitas das vezes ou estão iniciando, ou querem aprender mais, ou têm determinado tipo de curiosidade, e partindo desse pressuposto, eu preciso ser um pouco mais teórico e eu preciso explicar determinados tipos de conceito. Se você já é uma pessoa avançada e fala assim, isso aqui eu não estou muito afim, calma, aguenta o teu coração, assiste que eu tenho uma certeza aqui que eu vou te garantir nesse exato momento que você não vai perder seu tempo e você vai aprender muito. Por quê? Porque hoje, qual que é a minha filosofia de ensino de instrumentação cirúrgica? Saia do entendimento somente daquele mundinho de arrumação de mesa e nome de pinça e vamos desenvolver a mentalidade de um cirurgião. E aí você fala, Vinícius, de onde você tirou isso? Então, eu criei um método chamado método PCP, que é onde eu ensino todos os nossos alunos a pensar como um cirurgião pensa. Então, a gente fundou e criou esse método e validamos esse método. Hoje, a gente já conta com mais de 4.000 alunos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, certo? Tem aluno da Alemanha, de Portugal, de Cabo Verde, da Angola, da República Dominicana, enfim, a gente tem galera aí de bastante lugares e dentro do Brasil também. Por quê? Porque eles entenderam o jogo de que a instrumentação cirúrgica não se trata de passar pinça. Se trata de você ser assertivo, preciso se antecipar. Só que para isso eu preciso pensar como um cirurgião pensa. E por que eu criei esse método? Só para você entender. Eu trabalhei durante muitos anos com instrumentação cirúrgica, especificamente aí por volta de uns 12 anos, aí, a 15 anos mais ou menos, se eu for contabilizar todo o meu histórico dentro do mundo, do universo da área da saúde, das cirurgias, como instrumentador. Logo depois eu me formei em odontologia e trabalhei com cirurgia bucomaxilofacial, eu era um dos cirurgiões, né, auxiliares, ali dentro de procedimentos de cirurgias ortognáticas, traumas de face, algumas cirurgias relacionadas ali à questão bucomaxilofacial, beleza? E aí o que eu entendi? Cara, eu já tive desse lado, certo? E eu tô desse lado. Se eu conseguir juntar esses dois mundos, eu tenho um dos melhores profissionais. Por quê? Porque hoje as pessoas querem pessoas que resolvam os seus problemas. E o que um cirurgião deseja? O que o cirurgião espera de uma pessoa que tem um pensamento igual ao dele para ter efetividade dentro da cirurgia? Quando eu tenho efetividade, ele opera mais rápido,
certo? Ele expõe muito menos o paciente ali a ficar aberto às drogas anestésicas e tudo mais, e com isso todo mundo ganha. E a partir do momento que eu sou efetivo, que eu sou uma pessoa que realmente entrega um diferencial, eu aumento a percepção de valor do meu trabalho. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, eu tenho uma habilidade, que eu penso como um cirurgião pensa, e vocês vão entender o que é pensar como um cirurgião pensa nessa aula, especificamente dentro da plástica, ok? Feito essa introdução, vamos lá. Então, vez ou outra, vocês vão me ver olhando para o lado, é porque eu estou acompanhando aqui os slides, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu vou partir do pressuposto de que existem pessoas que vão assistir essa aula que, às vezes, não têm a mínima ideia do que acontece. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente tem uma ideia de cirurgia plástica, né? Somente o quê? Lipo, peito, bunda, e a cirurgia plástica não é somente isso, apesar de que isso seja um grande movimento aí hoje no mundo muito estético ali que a gente percebe. A gente então vai trabalhar em cima desse aspecto especificamente aí. Então, para que a gente possa basicamente do que é cirurgia plástica, eu separei aqui, ó. A cirurgia plástica é uma especialidade da medicina que tem como objetivo de realizar correções em parte do corpo humano, seja elas com finalidade estética ou não, fazendo com que a cirurgia plástica siga dois caminhos, a cirurgia reparadora e as cirurgias estéticas. A reparadora realiza correções de defeitos congênitos ou adquiridos. A cirurgia estética é aquela que que é realizada no paciente, pelo paciente ali, com o objetivo de ter algum tipo de melhoria, certo? Então vamos lá, Vinícius, me dá um exemplo de uma cirurgia reparadora. Um paciente queimado. Um paciente queimado, um paciente que passou por um processo de emagrecimento muito agressivo, que era um obeso mórbido que emagreceu muito, precisa fazer uma cirurgia de remoção de pele, é uma cirurgia reparadora. Paciente queimado que precisa fazer um enxerto, é uma cirurgia reparadora. Um paciente que teve algum dano na parte do seu corpo, no braço, no rosto, é uma cirurgia reparadora. Uma cirurgia estética, ela vai entrar com o objetivo de, talvez, melhorar alguma insatisfação que o paciente tem. Uma mulher, por exemplo, tem os seios menores, eu quero ter o seio maior. Tenho o seio um pouco caído e eu quero ter o seio mais levantado. Eu não gosto muito da ponta do meu nariz. Outra reparadora que é muito interessante é a blefaroplastia, que é esse crescimento da pálpebra que às vezes atrapalha. Ela também pode ser uma cirurgia reparadora. Pessoas que querem fazer um lifting facial, abdominoplastia, estética, lipo, estética, prótese de glúteo, estética. E hoje em dia a gente já tem várias outras coisas que dá para você fazer. Por exemplo, eu vi uma época de homens fazendo cirurgias na região abdominal para colocar silicone, para poder ter ali os gominhos. Já vi cirurgias que são realizadas para fazer prótese de silicone na panturrilha. Enfim, isso basicamente são cirurgias. E quem é um cirurgião plástico? Um cirurgião plástico é aquele profissional que estudou 6 anos de medicina, fez mais 2 anos, basicamente, de cirurgia geral, e depois ele entrou por uma especialização em cirurgia plástica, que possivelmente aí vai levar mais uns 2 anos, se eu não me engano, tá? Pode ser que leve menos ou pode ser que leve mais, mas eu acredito que leve aí, em média, 1 ano e meio a 2 anos, ok? Para o aperfeiçoamento. Então, a base de um cirurgião plástico é a cirurgia geral, assim como a base de um uro é a cirurgia geral, assim como a base de um cirurgião de tórax é a cirurgia geral. Vamos lá. O que é a mamoplastia? A mamoplastia é um nome dado ao procedimento realizado na mama com o intuito de alterar a forma, seja para o aumento, quando se acrescenta um implante de silicone, ou para diminuir quando o médico retira parte do tecido mamário para redução do volume. Isso acontece também com mulheres que normalmente têm uma perda de peso muito agressiva, né? E a mama, ela fica mais caída. E isso pode gerar outros danos na mulher, como dor nas costas, problemas na coluna. Isso pode acontecer, então eles podem fazer a remoção ali, né? Remover um pedaço ali para poder fazer uma correção, ok? Temos também outras cirurgias
que podem ser afetadas aí basicamente por questão de tumor, de um câncer, que vai fazer aí um procedimento que depois vai precisar reparar a mama e por aí vai, ok? Ah, Vinícius, mas a gente vê que tem um mastologista que está mais conectado à questão da ginecologia. Sim, mas existem também cirurgiões plásticos que atuam também nesse universo, beleza? Como que é feita a cirurgia de redução das mamas? A mama redutora é feita com a realização de corte na mama para remover o excesso de gordura, tecido mamário e pele. Na sequência, o cirurgião plástico reposiciona a mama, diminuindo o tamanho da auréola e, por fim, dá pontos, né, ou utiliza cola cirúrgica para poder minimizar ali os tipos de cicatrizes. Então, já que é uma cirurgia corretiva, uma cirurgia estética ali, eles sempre vão visar em ter uma aparência melhor, certo? Então, eles vão sempre buscar técnicas e maneiras de diminuir a cicatriz, de ficar mais imperceptível e por aí vai. Vinícius, por que você está falando sobre isso? Porque 98% dos instrumentadores cirúrgicos entram em determinadas cirurgias e nem sabem o que está acontecendo. Esses são os famosos passadores de ferros que entram em um determinado curso, aprende o nome de meia dúzia de pinça, decora o nome de meia dúzia de pinça, quer saber como vai organizar uma mesa sem o entendimento do que está acontecendo. Pensar como um cirurgião pensa é saber o que está rolando. Porque quando eu sei o que está acontecendo, eu me antecipo. E o que o cirurgião espera de mim? Antecipação, precisão e assertividade. Porque isso dá dinâmica à cirurgia e faz com que eu tenha mais efetividade, entendeu? Então, esse é a parada de pensar como um cirurgião pensa, beleza? Que tipo de anestesia é utilizado numa mamoplastia? A anestesia utilizada na cirurgia de redução das mamas é anestesia geral. Normalmente existe como se fosse uma regra, né? Cirurgias a partir da linha de cintura, mais ou menos, não necessariamente, mas vamos botar aí, linha de cintura para cima, normalmente é anestesia geral, certo? Vinícius, de membros superiores eu já vi plexos, já vi cirurgias que vão fazer sedação mais local e tudo mais. Tudo bem, existe uma variedade ali e uma indicação. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com coisas variáveis. Não sou dono da verdade, não sou médico. Estou trazendo o máximo de informação para vocês acerca do entendimento sobre a dinâmica e a mecânica cirúrgica. Beleza? Por quê? Porque eu não posso dizer que vai utilizar tal anestesia. A técnica que tem que ser feita é essa. Não, isso é conduta médica. Eu só preciso ter o entendimento do que está acontecendo para que eu, como instrumentador cirúrgico, consiga ser mais efetivo. Beleza? E na maioria dos casos é necessário que o paciente fique internado no hospital, né, por pelo menos ali 1 dia ou 24 horas para um processo de observação se vai ter algum tipo de complicação, tanto da cirurgia quanto da anestesia. Aí a gente vai ver aqui, ó, a mamoplastia, certo? O que é essa parada da mamoplastia? A gente começa a observar a questão anatômica e o que a gente tem? A gente vai ter os planos anatômicos, certo? Então aqui a gente vê uma camada, né, de tecido adiposo, certo? Aqui a gente já está conseguindo ver a glândula e aqui a gente está vendo a prótese, aqui a gente está vendo o músculo, certo? Aqui tem a fáscia muscular também, né? A fáscia muscular. E aqui a gente está vendo os músculos, certo? Aqui a gente já consegue ver a região ali, né? Das costelas, do osso externo e tudo mais, ok? E aí a gente vai ter tipos de prótese que vão ser utilizadas, ok? Vinícius, qual prótese vai ser utilizada? Quem manda é o cirurgião. Vou utilizar uma prótese redonda com um perfil super alto, vou usar uma prótese com um perfil não sei o quê, e por aí vai. Quem vai determinar é o cirurgião plástico, junto com o quadro, certo? Do paciente. E a técnica, ele que vai determinar. Por exemplo, aqui ele colocou por cima da musculatura. Aqui ele já colocou por trás da musculatura. E aí ele vai determinar. É o cirurgião que determina, certo? Junto com o paciente, junto com o quadro do paciente. A gente só precisa ter o entendimento do que vai acontecer. A redução de mama, basicamente, funciona nesse aspecto, né? Onde tem ali, ó, os tecidos adiposos, tecidos conjuntivos, glândulas mamárias, mamilos e os ductos. Então,
vão ter técnicas diferentes, de acessos diferentes, que cada tipo de cirurgião vai ter a sua preferência. Então, a nossa capacidade como instrumentador cirúrgico é o entendimento do que vai ser feito, e a partir do que vai ser feito, eu vou me programar na questão de organização dos meus instrumentos, da parte do instrumental ali, certo? Vou me organizar acerca daquilo dali, e com isso eu vou ter efetividade. O cirurgião não vai precisar me pedir. Por quê? Porque eu sei o que ele está fazendo, eu sei o que está acontecendo, então eu sei a sequência. Então, basicamente, o que a gente vê aqui como sequência? A gente vê um processo de marcação do tipo de incisão que vai ser feita e a região dessa incisão, e isso vai variar. O tipo da incisão vai variar muito de acordo com cada procedimento, de cada paciente, de gosto do cirurgião e por aí vai, ok? Aqui a gente já vê um acesso e aqui a cauterização, né, que é o controle do sangramento. Então, basicamente, eu vou dar um resumo aqui, tá, gente? O que acontece no início? Eu vou ter uma incisão. O que é incisão? É a interrupção da continuidade tecidual. Quando eu faço essa incisão, que vai ter essa interrupção da continuidade tecidual, que é um corte feito com bisturi, após isso que eu cortei, vai acontecer o quê? Um sangramento. Esse sangramento a gente vai realizar o segundo tempo operatório, que seria a hemostasia. A hemostasia ela vai ter formas que ela pode acontecer. Número 1, eletrocoagulação. Número 2, compressão local. Vou fazer uma pressão local com uma compressa, com uma gase. Ligadura de vasos, que eu também posso fazer. E pinçamento de vasos. E espero o processo da cascata de coagulação acontecer para poder cessar o sangramento naquela região ali. Certo? Vinícius, acontece dessa forma? Não. Mas é a forma com a qual acontece. E se eu sei que existem esses tipos de hemostasia, eu já me preparo. O cirurgião já vai ter uma compressa, a caneta do bisturi elétrico já vai estar ali próximo dele e por aí vai, ok? Então a gente vai ver basicamente aqui, ó, processo 1, processo 2. Processo 3, a gente já viu um reposicionamento, já está reposicionando aonde ele quer, vai reposicionar ali o mamilo, né, a auréola. Vocês vão ver que tem um instrumento específico para isso. Tem um instrumento específico que vai buscar esse processo de assimetria, senão vai ficar uma auréola mais para cima, outra mais para baixo, mais para o lado, outra por outro lado. Então, o cirurgião plástico ele sempre vai estar buscando o quê? Perfeição. Ele vai sempre estar buscando a perfeição. A perfeição do livro, não, a perfeição que cabe dentro daquele paciente. Certo? Por exemplo, eu já vi casos de pacientes já terem essa deformidade da auréola, foi feita a cirurgia e a perfeição era a auréola ficar da mesma forma que estava posicionada. Por quê? Porque não tinha como posicionar da maneira geométrica ali, calculada, matemática. Beleza? Então, basicamente, a gente vê isso. Então, aqui já tem um posicionamento e aqui já tem um fechamento. Ele chama dessa... O nome dessa incisão, se eu salvo engano, é incisão em âncora. Beleza? Aqui a gente também vê, né, um desenho mostrando mais ou menos a ideia, tá vendo? O quanto eles vão puxar para a mama ficar um pouco, né, mais levantada e por aí vai. Próximo passo. Aí, agora, o que aconteceu aqui? Deixa eu só explicar aqui. A gente teve uma leve ideia de como acontece uma cirurgia. Então, até agora, você sabe o que é uma mamoplastia, certo? A mamoplastia, ela pode acontecer tanto por um processo de redução, quanto para um processo de colocação de prótese, certo? Existe uma técnica, essa técnica normalmente é aquele tipo de incisão, que é a incisão em âncora, só que, por que eu gosto de falar isso? Porque sempre vem alguém, me perdoe, chato, mas no hospital que eu trabalho não é assim. Quando eu não sei o quê, é assado e papapá, e enche a paciência. Por quê? Porque não conseguem ter o processo de contextualizar e de prestar atenção. Eu já preciso gritar que eu sei alguma coisa. Entende? Às vezes isso cansa dentro da internet. Às vezes a gente está passando um conteúdo e tem alguém chato. Porque eu trabalho há 80 anos com cirurgia plástica e aqui onde eu trabalho há 80 anos, a lâmina de bisturi que você falou não é a lâmina que a gente usa. A gente não usa a lâmina 20, a gente usa a lâmina 21. Por quê? A primeira coisa que você precisa ter como um profissional, como um estudioso, como uma pessoa inteligente que pensa, chama-se, anota, flexibilidade cognitiva.
O que é a flexibilidade cognitiva? É a capacidade que o ser humano tem de entender o contexto. Ok? Por quê? Porque dentro da medicina existem escolas, certo? Por exemplo, um cirurgião plástico famoso, o Dr. Ivo Pitangui. A escola do Dr. Ivo Pitangui pode ter uma técnica que o Dr. Ivo Pitangui desenvolveu para fazer uma mamoplastia. Só que a técnica da escola do Dr. João é diferente da escola do Dr. Ivo Pitangui. Então, o contexto é diferente. O resultado final é o mesmo, mas o contexto é diferente, porque cada um tem uma adaptabilidade com uma técnica. Certo? Essa é a primeira observação. Segunda observação, cada hospital vai ter uma filosofia da quantidade de material, dos tipos de materiais que serão utilizados. Por quê, Vinícius? Porque isso vai depender do tipo do serviço. Sem contar que existem médicos, cirurgiões plásticos principalmente, que têm a preferência de ter o seu próprio instrumental. Então, ele vai nos congressos, vai em determinados lugares e ele, por si só, resolve comprar e montar uma caixa de instrumental. Certo? Então, tem essa flexibilidade cognitiva. Antes de começar... Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das pessoas, não vou falar 100%, mas sei lá, 10% das pessoas que assistem meus conteúdos só assistem para poder criticar ou reclamar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo a tua dor de ter que reclamar de alguma coisa. Porque isso revela quem você é, o tipo de profissional que você é. Entende? Não é um profissional que quer crescer, não é um profissional que está interessado em estudar, não é um profissional que quer aprender, ele só quer ver para criticar. Mas fazer, ele não quer. Faz sentido? Então, só para a gente contextualizar. Por quê? Porque a visão que eu estou trazendo aqui é uma visão de basicamente 15 anos atuando, certo? Hoje, trabalho com cirurgias como cirurgião, né? Cirurgião dentista, cirurgia oral menor, trabalho com essa parte. Então, eu entendo um pouco desse universo, tanto sobre a ótica de um cirurgião, quanto a ótica de um instrumentador cirúrgico. Só que eu tenho a flexibilidade cognitiva de ter um entendimento que existe uma coisa chamada conduta. Certo? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de viver, porque não entendem a conduta que cada cirurgião tem, que cada escola tem, que cada ensino tem. Um colégio público é diferente de um colégio particular. Faz sentido ou não? Mas os dois são colégios, mas com abordagens diferentes, qualidades diferentes, certo? Eu não estou dizendo que um é bom ou que o outro é ruim. Cada um é especial dentro daquilo que se é proposto a fazer. Beleza? Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia aqui é trazer uma quantidade de instrumental que é utilizado dentro dessas cirurgias de mama, ok? Que é um compilado dentro dessa jornada que eu tive e consegui observar e também conversando com empresas, certo? Se vocês assistirem, tem um vídeo meu aqui, muito antigo, esse vídeo deve ser do ano de 2019, talvez, 2020, talvez, que eu fiz em parceria com uma empresa de instrumentos chamada Rossi. E eu falo exatamente sobre mama. E se vocês olharem a caixa que eles vendem para os médicos para fazer esse tipo de cirurgia, é o que eu estou trazendo para fazer esse tipo de abordagem. Só que agora eu estou trazendo uma abordagem com uma outra ótica. Fechou? Vamos nós? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai iniciar com cabo de bisturi. Lembrando que eu vou falar aqui, gente, como se a pessoa não soubesse absolutamente nada, do absoluto zero, certo? Cabo de bisturi, tamanho número 3. O meu método de ensino de instrumental, anota isso, é aqui, ó. Anota aí, ó. IDO. O que é IDO, Vinícius? Identificação, diferenciação e uso. Não tem como você não aprender e dominar os instrumentos cirúrgicos com isso aqui. Não tem como. Identificação, diferenciação e uso. Certo? Identificação, Vinícius, o que é? O nome. Nome. Cabo de bisturi. É uma identificação. O que é a diferenciação? Eu estou vendo aqui, ó, tamanho número 3 e característica. A característica é um processo de diferenciação.
pilar número 2. E o uso é o objetivo. Então, esse método foi eu que criei, que é o método IDO. Identificação, diferenciação e uso. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas queriam aprender sobre instrumentos cirúrgicos decorando o instrumento cirúrgico. Olhando e querendo decorar aquilo dali de qualquer forma. E não conseguiam aprender. Por quê? Porque sem método você não tem aceleração. Sem método você não tem facilidade no processo de aprendizagem. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Então aqui eu tenho cabo de bisturi. Deixa eu só pegar aqui a borracha, que eu vou precisar fazer outros riscos aqui. Cabo de bisturi. Então aqui eu já tenho cabo de bisturi número 3 e eu já vou dar uma dica aqui, certo? Essa numeração, ela está diretamente ligada ao quê, professor? Aqui, ó. A parte ativa do instrumento. A parte funcional do instrumento. Então aqui já está me dando o tamanho. Por que eu preciso saber desse tamanho? Porque esse tamanho vai me ajudar a saber o tipo de lâmina que eu vou utilizar. Eu estou fazendo a aula aqui com uma dinâmica um pouco diferente, certo? As características é o que eu enxergo nele. Ele é niquelado, ou seja, ele é achatado, tem estrias, que é aqui, ó. Essas estrias, elas funcionam como se fosse um antiderrapante. Muitos anos atrás, hoje em dia a gente não tem mais isso, tá, pessoal? Ele era marcado em centímetros e milímetros. Ou seja, essa região aqui, ó, tinha como se fosse uma régua. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, até 10. Hoje em dia não tem mais isso. Por que tinha isso, Vinícius? Simples, porque as pessoas às vezes mediam o tamanho da incisão. Tá? Hoje não tem mais disso, ok? Então agora a gente já sabe a identificação e a diferenciação. Eu sei o porquê que eu preciso diferenciar. Porque a diferenciação vai me dar o que vai ser anexado nele, que é o conjunto de lâminas da primeira dezena, e o uso dele. Para que ele serve? Fez sentido? Lindo, né? Eu queria que vocês estivessem aqui, me olhando, para eu olhar a cara de vocês, para ver se vocês realmente estão captando a vossa mensagem. Esse método vai facilitar o meu processo inteiro de aprendizado de pinça. Acabou o teu problema com pinça se você entender isso aqui. Tá? Então, qual que é o uso dele? Dissecção cortante. Obviamente, o uso dele de dissecção cortante só vai acontecer quando ele estiver anexado ao conjunto de lâminas. Então, o conjunto cabo-lâmina é utilizado para dissecção. Eu não posso dizer que um cabo de bisturi ele é utilizado para a dissecção cortante. Por quê? Porque o cabo não corta. Faz sentido ou não? O cabo não corta. Agora, quando eu tenho a junção dele com a lâmina, aí eu tenho ele na função plena. E se na prova cair só o cabo de bisturi? Aí você vai botar. O que é isso? Um cabo de bisturi. Aí se o professor perguntar assim, qual é a função desse instrumento? Aí você vai escrever. Este é um cabo de bisturi número 3, que quando anexado o conjunto de lâminas da primeira dezena, 10, 11, 12, 15, tem 15C também, mas 15C é pouco utilizado no hospital. O uso dele é para dissecção cortante. Agora, se você colocar assim, qual que é a função do cabo de bisturi? Aí você fala assim, cortar. Não, o cabo de bisturi não corta. Ele precisa estar anexado. Certo? Então, grava esse tamanho aqui, ó, número 3, certo? Você vai entender o porquê. Aí aqui eu já tenho o número 4. Aí eu vou começar a fazer a diferenciação. Lembra dos pontos que eu falei de diferenciação do 3? Quais eram? O tamanho e as características, certo? A diferenciação dele iria determinar o uso, que era o tipo de lâmina que iria estar anexada. Essa é a diferenciação. Vão para cá. Aí você fala assim, pô, Vinícius, mas para mim parece a mesma coisa, só a foto que está um pouco diferente. Como que eu sei que esse é o cabo número 4? Vem comigo. O cabo número 4, ele lembra que a numeração ela vai estar relacionada à parte ativa, certo? Do instrumento. O cabo número 4, ele vai ter essa parte aqui em largura e comprimento imediatamente maior do que o 3. Exatamente igual está na foto. É idêntico ao que está na foto. 3, 4.
Por ser maior, eu tenho um conjunto de lâminas maiores, que são as lâminas da segunda dezena. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, professor, não tem 24 aí, mas tem lâmina 24. Vai depender do hospital. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio que eu segui anteriormente falando do bisturi 3. Certo? Qual lâmina vai utilizar? Olha, no cabo número 4, normalmente a gente não vê uma preferência, tá, senhoras e senhores? No cabo número 4, normalmente não tem uma preferência. No cabo número 3, a gente vê uma preferência em alguns casos. Normalmente uma lâmina 15, dependendo do cirurgião. Neurocirurgia, normalmente a gente vê a preferência por uma lâmina 11. Então, isso é o que a gente mais observa. É sempre assim? Não. Não. Tá? Uma outra dica que eu quero dar para vocês aqui é que pode acontecer de ter cirurgiões que vão utilizar os dois bisturis, um para fora e um para dentro. O que seria isso? Sei lá, com esse daqui, que é o cabo número 4, ele vai cortar a pele. Com esse daqui é o número 4, ele corta a pele, porque ele vai usar uma lâmina maior. Já com o número 3, ele vai cortar a parte interna, musculatura, enfim, a parte mais interna, sei lá, com uma lâmina número 15. Beleza? Lâminas de bisturi. Características. Conjuntos de lâminas para cada tipo. A gente já entendeu. Vinícius, só existem esses dois tipos de cabo de bisturi? Não. Lembrando que o nosso objetivo aqui é falar sobre mama. A gente tem outros tipos de cabo de bisturi também. Beleza? E tamanhos. Uso de secção cortante. Observação. Cada lâmina é embalada individualmente em uma folha resistente à perfuração. As lâminas são descartáveis. Veja na descrição o tamanho que vai corresponder a cada tipo de lâmina. E aqui a gente vê as lâminas. Então, o que a gente observa? Vamos lá. 24, 23, 22, 21, 20. Lâminas da segunda dezena. Aqui fica nítido que aqui, ó, é o cabo número... Putz, tá ali embaixo. A cola já tá ali embaixo. Mas você vê que é nítido a diferença de um para o outro. Nítido. Então, aqui eu já tenho um processo de diferenciação. Aí eu tenho a lâmina 10, 11, 12 e 15. São as lâminas da primeira dezena que são anexadas no cabo número 3. Certo? Vinícius, mas eu vi um bisturi diferente aqui, que não parece muito com isso e tudo mais. Qual que é a lâmina que eu vou botar nesse cabo de bisturi? Eu não sei. Você vai observar aqui, ó. É aqui que você observa. Por quê? Porque aqui é o encaixe da lâmina. Olha esse encaixe aqui da lâmina, ó. Aqui é o encaixe da lâmina. Aqui é o outro encaixe da lâmina. Você consegue ver a diferença? Que um é muito maior do que o outro? É aí que você tem que pegar. Fechou? Então vem comigo. A gente vai ter a pinça Halsted, ou também conhecida como mosquito. Eu já vi muita gente chamando de mosquitinho. O problema das pinças, senhoras e senhores, qual que é o problema das pinças, Vinícius? O problema das pinças é que, além do nome que os instrumentais têm, às vezes tem uns nomes que são difíceis, quebra até a língua, a gente tem algumas coisas que as pessoas vão apelidar, certo? Eu já vi Halsted, mosquito, mosquitinho, quelinha. Já vi esses nomes loucos. Qual que é o nome que você já viu dessa pinça? Comenta aqui que eu quero saber. Compartilha com a gente aqui. Por quê? Porque às vezes fica difícil. Que cada região dá um apelido aí, o negócio aí complica. Se você ajudar, todo mundo pode crescer junto. Fechou? Vamos lá. Aí a gente vai ter a pinça Halsted ou mosquito. Essa pinça é conhecida por sua... Anota. Pega essa informação. Tamanho, 12,7 centímetros. No caso deste instrumento específico, senhoras e senhores, ele não vai ter alteração em quanto ao seu tamanho, tá? Não vai ter. Por quê? Porque o objetivo dela é realmente ser assim. 12,7 centímetros, ponta fina e ramo curto. Por quê? Porque a dependência no ato cirúrgico é essa. Eu preciso disso. Porque ele vai me atender uma necessidade muito específica do cirurgião dentro do procedimento cirúrgico, certo? Características, eu tenho ela reta e eu tenho ela curva. Os ramos são curtos. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. A pinça, ela vai ter uma anatomia. E isso vai te ajudar no processo de diferenciação. Qual que é a anatomia da pinça, professor? Anota. Ponta, ramo, articulação, haste,
catraca da cremaleira, anéis de empunhadura. Beleza? Essa é a anatomia. O cara que criou a pinça, ele olhou essa estrutura e a partir dessa estrutura ele inventou todas as outras pinças. Todas as outras pinças, elas vão ter essa anatomia. Umas podem não ter uma determinada parte, mas ela vai ter alguma coisa. Ponta e ramo, o cabo vai ser diferente, umas vão ter catraca, outras não vão ter catraca, mas elas vão sempre seguir esse padrão, certo? De maneira geral, as pinças curvas, elas são utilizadas para hemostasia. De maneira geral, as pinças retas são utilizadas como pinças que eles chamam de pinças reparadoras, certo? É uma pinça que vai auxiliar ali em algum momento da cirurgia, auxiliar numa sutura, auxiliar no reparo de uma compressa, auxiliar no reparo de alguma estrutura específica naquela região ali, tá? Só que uma coisa que eu quero é chamar vocês para a questão agora da flexibilidade cognitiva. O que seria flexibilidade cognitiva? Você já lembra, né? Entender o contexto. Por mais que aqui a gente fale sobre nome, processo de diferenciação, como que é o instrumento, você precisa entender uma coisa. As pinças, elas vão ter uma função pré-determinada pelo criador. Ele determinou uma função, certo? Mas por que ele determinou e você está falando que tem uma função pré-determinada? Isso veio da minha cabeça, tá, gente? Por que é pré-determinada? Porque os instrumentos eles foram criados e concebidos para realizações de atos importantes e específicos. Todavia, os instrumentos eles necessitam atender à necessidade do cirurgião em um determinado momento. Eu já vi, por exemplo, alguns cirurgiões bucomaxilo usando essa pinça para poder tirar um pedaço do dente. Essa pinça foi feita para isso? Não. Mas a necessidade do cirurgião, aquela pinça serviu. Pegou o código? Ela vai ter a função, a sua importância, porém, no entanto, todavia, ela tem que atender à necessidade do cirurgião. Beleza? Vamos voltar. Porta-agulha de Maio Egar. Vamos lá? Tamanho, 14 centímetros. Aqui eu posso ter alteração. Posso ter de 20, 23, 22, 19, 17, 10 centímetros, 12 centímetros, certo? Característica, apresenta as mesmas estruturas padrões das pinças, que foi a anatomia que eu expliquei anteriormente para vocês. Porém, o seu ramo é mais curto. Apresenta as serrilhas, que tem umas serrilhas, e apresenta uma fenda. Imagina assim comigo, ó. Ele vai ter uma fenda aqui no meio. Eita, não ficou legal esse desenho aqui, não. Deixa eu pegar aqui uma borrachinha rapidão. Ele vai ter uma fenda, essa fenda ajuda para poder dar o suporte na agulha. Por quê? Qual que é a função dele? Portar a agulha. Ok? Então, basicamente, ele vai ter uma fenda aqui no meio, ó. Uma fenda. E todo esse restante aqui vai ser todo serrilhado. As serrilhas, elas funcionam como se fosse um antiderrapante, é para poder ter um travamento melhor. Só que no caso do porta-agulha, ela vai ter umas fendas, umas serrilhas, perdão, um pouco diferente. Por quê? Porque essa serrilha ela não pode macerar o fio. Senão, quando o cirurgião for fazer ali o nó de contenção, de segurança, ele pode mastigar ali mais ou menos o fio e quando ele estender a pressão, pode arrebentar o fio, certo? Possui vidia. O que é a vidia? Vou falar para vocês. A vidia é uma espécie de metal que vai aumentar a durabilidade e a precisão do instrumental. Normalmente, cirurgias plásticas, microcirurgia, cirurgias de oftalmo, vai ter vidia. Em tesouras, porta-agulha, porque isso aumenta a durabilidade. No caso das tesouras, vai melhorar a funcionalidade dela de corte. Como que eu sei que um instrumento tem vidia? Por conta dessa coloração aqui, ó. Instrumentos que têm normalmente essa coloração, dourado, azul, preto fosco, são instrumentos que normalmente mostram que tem vidia. Hoje, eu não sei se isso ainda segue real, porque às vezes, sei lá, o pessoal pode ser que esteja botando só para ficar bonito. Beleza? Qual que é o uso do porta-agulha? Portar agulha para realizar a sutura em várias camadas do corpo. Então, a gente vai colocar de uma forma técnica e correta a agulha, sendo ela necessária ser montada por um cirurgião que é canhoto ou destro, você vai montar o porta-agulha de uma forma, tá? Por quê? Porque os instrumentos eles têm que ser passados para o cirurgião ou para o seu auxiliar de maneira funcional, a qual eles não vão precisar ficar corrigindo o instrumento na mão. Isso é pensar como o cirurgião pensa, ser assertivo, preciso e se antecipar.
a isso, certo? E, cara, se você já tá até aqui nessa aula e tá curtindo, a gente ainda tem bastante coisa para trabalhar, e você falou, cara, isso é maneiro, gostei desse método, eu tô aprendendo. Eu quero falar uma coisa para você. No link desse vídeo aqui vai ter um link para você poder fazer a sua inscrição no nosso curso de especialização em cirurgia plástica. Aqui você já está tendo uma ideia basicamente como que é o curso, só que lá você vai ter detalhadamente outras cirurgias que você vai aprender, o passo a passo da cirurgia e a técnica e a parte de instrumental. E você que veio do YouTube, você vai ter aí algumas condições especiais, certo? O link vai estar aqui na descrição. Você pode se inscrever, entrar, assistir sem nenhum tipo de compromisso. Se por algum acaso você não gostar, você tem 7 dias que você pode cancelar e aí o seu investimento é retornado para você. Certo? Mas eu quero te desafiar a aperfeiçoar você como instrumentador cirúrgico, principalmente você que deseja trabalhar na cirurgia plástica, beleza? Então, link na descrição para você fazer aí a sua inscrição e dominar a cirurgia plástica do absoluto zero, certo? Para quem que é esse curso? Para você que já é instrumentador cirúrgico ou para você que é estudante de instrumentação cirúrgica e já quer sair do curso de instrumentação cirúrgica tinino, potente, já vai sair avançado e na frente de todos os seus colegas de turma. Lembre-se, aquele que se destaca mais, aquele que se diferencia mais, aí você vai falar assim, aquele prego que se destaca é martelado. Prego que se destaca é destacado. Se é martelado, é só se você começar a prejudicar as outras pessoas, certo? Se você quer se qualificar, quer se capacitar e ter um diferencial de mercado, porque hoje a gente sabe que mais do mesmo ninguém aguenta mais. Quantas pessoas vão se formar com você, ou já se formaram, ou estão formando a cada 6 meses, 1 ano, 3 meses? Muitas. Como que você vai entrar no mercado se você não tem um processo de diferenciação? Se você não tem algo para dizer, olha, eu sou especialista nisso daqui. Para você abordar um cirurgião plástico e falar assim, olha, eu sou especialista, pode ficar tranquilo que você não vai precisar me treinar. Eu já tenho uma parte da teoria. A gente só vai precisar se conectar aí a tua técnica, a tua rapidez, aquilo que você quer, mas eu já venho de uma boa base. Fechou? Então, o link vai estar aqui na descrição. Bora voltar para a aula. E aí, a gente tem aí o porta-agulha. Próximo, a pinça Kelly, ou pinça hemostática também. A Kelly tem o tamanho aí de 14 centímetros, pode sofrer alterações. A gente vai ter ela na característica curva e reta. E aí a gente vai começar a ver o processo de diferenciação, por exemplo, da Halsted, certo? O ramo corresponde a 1/3 da haste. Agora você já sabe o que é ramo, que o ramo é essa região aqui, ó. Ok? E contém serrilhas na metade do comprimento. Olha aqui, ó. Eu tenho serrilhas na metade do comprimento do ramo. Eu tenho serrilhas na metade do comprimento do ramo. Olha lá. Certo? Uso, normalmente, a curva hemostasia, vai pinçar um vaso para o bisturi elétrico, a caneta do bisturi elétrico tocar, a corrente ali elétrica passar e cauterizar um vaso sanguíneo. Ok? E a reta reparadora. Outra dica, toda vez que o cirurgião falar assim, Kelly, passa sempre a curva. Se ele quiser uma pinça reta, ele vai te dizer, me dá um reparo, me dá uma pinça reta. Ele vai te dizer. Ok? Eu lembro que quando eu comecei a instrumentar, o cirurgião falava assim, Kelly, aí eu ficava assim, curva ou reta? Aí ele, curva. Kelly, aí eu, curva ou reta? Aí ele foi e me ensinou, filho, toda vez que eu falar curva, toda vez que eu falar Kelly, kosher é sempre curva. E aí depois eu fui entender o porquê. Que é por conta de uma característica da anatomia do paciente e da profundidade de incisão, tá? Vamos ter a pinça Addison. Essa pinça é uma pinça de empunhadura digital, né? Ou seja, eu vou utilizar ela com a digital ali, né? Com a parte distal ali das falanges, e eu vou ter diferença entre tamanhos. Por que as pinças vão ter alterações em quanto ao seu tamanho? Porque existem pessoas que têm um corpo diferente. O instrumento que eu opero uma criança não é um instrumento que eu opero um adulto. O instrumento que eu opero uma pessoa que é muito magra não é o instrumento que eu vou operar uma pessoa que tem mais circunferência abdominal. Certo? Característica. Vamos lá? Ponta serrilhada. Então a gente está vendo aqui, ó, a ponta serrilhada. Dá para ver a gente aqui também, ó, a ponta serrilhada. A gente vai ter uma ponta também bem fina, certo? E a área do local de empunhadura mais largo. Então eu vou ter essa área aqui, ó, mais alargada. Grava essa informação, tá? Eu estou fazendo aqui bem desproporcional para vocês entenderem.
pegar uma outra cor aqui, acho que a vermelha chama mais atenção. Vou ter esse serrilhamento aqui também, que evita com que esse instrumento ele fique escorregando ali na mão do cirurgião. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O que eu defendo? Isso não tem só no nosso livro, na verdade, né? Mas o que eu mostro para os alunos para ficar de uma forma bem didática na cabeça deles e bem simples? As pinças de empunhadura digital, Addison com dente, micro Addison, macro Addison, dissecção anatômica, dente de rato, baioneta, Senken e por aí vai. Essas pinças de empunhadura digital, elas basicamente, entre aspas, elas vão ter a mesma funcionalidade. Essas pinças elas vão ter uma funcionalidade de ser instrumentos auxiliadores, que basicamente funciona de que forma? Se você observar um cirurgião geral trabalhando, um neurocirurgião trabalhando, um cirurgião plástico trabalhando, um uro trabalhando, você vai ver que ele trabalha sempre com as duas mãos. E uma dessas mãos, ele sempre tem uma pinça de empunhadura digital em sua grande parte do tempo cirúrgico. Por quê? Porque essa pinça de empunhadura digital, ela é uma pinça de manipulação de borda tecidual. Vai ajudar ele. Certa vez eu fiz uma postagem mostrando a pinça de dissecção anatômica e coloquei que ela era uma pinça que era uma pinça auxiliadora em vários momentos. Você pode ver o cirurgião utilizar uma pinça de empunhadura digital na incisão, na hemostasia, na exérese, na síntese. Você pode ver, vários momentos ele vai estar utilizando. Aí uma pessoa comentou assim, em 20 anos de instrumentação cirúrgica, é a primeira vez que eu ouço que uma pinça de dissecção anatômica é utilizada para a realização de hemostasia. Aí eu tive que responder. Eu sei que às vezes parece que é um pouco grosso, mas a forma com que a pessoa veio, né, foi de uma forma já para me atacar. E eu disse, eu lamento muito uma pessoa que trabalha mais de 20 anos com instrumentação cirúrgica e nunca conseguiu aprender sobre a função de uma pinça dessa dentro de uma cirurgia. Por quê? E sem nunca ter observado uma cirurgia. Eu continuei, né? Sem nunca ter observado uma cirurgia, sem nunca ter olhado uma cirurgia. Por quê? Porque se você reparar, às vezes o que o cirurgião faz? Eu vou pegar aqui, é porque a pinça não está aqui. Ela não está aqui. A de dissecção anatômica. O que o cirurgião faz? Imagina que isso daqui é uma pinça de dissecção anatômica, tá? Ou essa Addison que eu estou mostrando para vocês. Existe um vaso sanguíneo. Ele pode pinçar esse vaso, certo? Com a pinça, com essa mão. Ele vai pinçar. Ele vai pegar a caneta do bisturi elétrico, encosta aqui, a corrente elétrica passa por aqui e cauteriza o vaso. Então, essa pinça, ela auxiliou, através do pinçamento e da eletrocoagulação, a cauterização do vaso, no processo de hemostasia. Por isso que ela é uma pinça auxiliadora. Mas ela também vai auxiliar no processo de dissecção. Mas ela também vai auxiliar no processo de fechamento, quando eu preciso segurar o tecido e passar uma agulha. Então, esses instrumentos, eles são instrumentos que vão ser auxiliadores. Só que uns vão ser auxiliadores de forma atraumática e outros de forma traumática. Como que eu sei? Um vai ter um dente na ponta, o outro não vai ter um dente na ponta. Ficou fácil isso daqui? Descomplicado? Sim ou não? Vem comigo que vai dar certo. Vamos lá. Então, ó, aqui você vê, ó, prender bordas de tecido delicado. E aí eu vou ter esses instrumentos. Cara, se eu tenho um instrumento que tem uma ponta mais fina, uma ponta mais delicada, eu vou trabalhar em instrumentos em regiões mais delicadas. Pálpebra, mão, nervo, veias, artérias. São estruturas delicadas. Então eu preciso de instrumentos delicados. Preciso explicar? Então aqui a gente já vê que o processo de diferenciação, ó, tem um dente na ponta. Uso uma manipulação mais firme. Por quê? Porque eu tenho um dente. Esse dente vai penetrar no tecido e eu vou ter uma manipulação mais firme. O tecido não vai ficar escorregando, não vai ficar soltando da pinça, porque às vezes isso acontece. É a explicação. Todas as pinças de empunhadura digital que eu apresentar para vocês é a mesma explicação. Só que essas daqui são utilizadas em tecidos delicados. Tá?
Pinça pen, ou pin, já vi muita gente chamando de pinça pin. Ela vai ter basicamente 14 centímetros, utilizada para a realização de antisepsia no local que vai ser operado. Ela tem tipo um achatamento aqui e um serrilhamento. Eu nem falo muito sobre esses tipos de pinça, por quê? Porque em sua grande maioria, as pinças que vão ser utilizadas para antisepsia vai ser a que vem na caixa. Às vezes a pessoa pode usar uma Alice, pode usar uma Kelly reta, certo? Para poder passar a solução alcoólica ali, ou polvidina em tintura, naquela região, certo? Então, não necessariamente dentro da caixa vai ter esse tipo de instrumento. A gente vai ter o gancho de Gilles delicado de Timont. A gente também chama ele de gancho tracionador, tá? Só que esse daqui é um gancho mais delicado. Ele vai ter, em média, aí 16 centímetros, podendo ter alterações. Uso utilizado para tracionar as estruturas. Então, esse gancho ele vai funcionar basicamente como se fosse um afastador. Basicamente. Tá? Normalmente, ele é utilizado em regiões mais delicadas. Na mama, pode ser que ele não seja tão utilizado. Os médicos dêem preferência para outros tipos de afastadores. Mas, como eu disse para vocês no início, pode ser que ele se apresente dentro dessa caixa também. Ok? E não tem muito. Formato cilíndrico, um gancho às vezes bem delicadinho, certo? E vai servir para poder afastar uma borda de um tecido mais delicado, beleza? Aqui a gente já vai ter o gancho de mama. Esse daqui normalmente era utilizado muito pela masto. Eles usavam esse gancho aqui para poder pegar aquela parte bem gordurosa da mama, principalmente nas cirurgias de redução. Trava o gancho ali naquele tecido gorduroso e puxa para poder tracionar, certo? Para poder dar acesso. Os afastadores eles vão permitir o quê? Visibilidade do cirurgião no campo operatório. Outros afastadores, além de proporcionar visibilidade, ele vai proporcionar o quê? Proteção de estruturas e órgãos internos. Beleza? Vou ter ele também de 16 centímetros em sua totalidade. O tipo de cabo pode alterar. Eu posso ter ele redondo, eu posso ter ele em T, um cabo em T, pode acontecer, ou eu posso ter ele completamente cilíndrico, só aumentando aqui. Tá? Pode ter esse tipo de alteração. Quando vai ter esse tipo de alteração, eu preciso olhar para a parte característica do instrumento, que é a parte ativa. Eu posso ter instrumentos de cabo diferente. Certo? Como que eu vou saber qual instrumento é aquele? Olhando para a parte ativa. Beleza? Afastador Farabeuf, eu vou ter variações gigantescas enquanto ao seu tamanho com comprimento, ao seu tamanho em largura, ao seu tamanho em parte ativa, que é essa parte aqui. Ok? Eu posso ter um lado maior, outro lado menor, posso ter os dois lados grandes, posso ter ele mais largo, posso ter ele mais comprido. Normalmente ele é utilizado em par, é basicamente assim, ó. Imagina que aqui é uma incisão, eles vão usar um Farabeuf de um lado, ele vai ter um formato quase que em C, né? E o outro do outro lado. Então eu vou ter variação enquanto ao seu tamanho, ponta dupla e curva em formato em C de aço inoxidável. Uso. Ele vai ser utilizado para o afastamento de estruturas mais superficiais, tá? Normalmente vão ser estruturas nesse nível. Tem os superficiais, intermediárias e profundas. Então a gente tem tipos de afastadores diferentes que vão ser utilizados nessa escala. Depende do procedimento, depende da profundidade. Beleza? Normalmente é utilizado em par, porque é um para cada lado. Uso. Utilizado para afastar, para proporcionar visibilidade ao campo cirúrgico em regiões superficial, tendo ali, né, a melhoria da visão do cirurgião ali, do seu auxiliar. A gente vai ter a pinça de Kosher, ela se assemelha muito à pinça Kelly, tenho ela tanto na versão curva quanto na versão reta, só que aí a gente vem para as características. Eu já vi gente confundir a Kelly com esse instrumento, tá? Características: serrilha em todo o comprimento do ramo, um dente em sua ponta. E ela vai ser uma pinça que vai ter uma estrutura mais robusta, tá? Pô, Vinícius, não dá para confundir. Dá. E eu já vi gente confundir e colocar a Kosher no mesmo quadrante da arrumação de mesa da Kelly. Já vi. Tô falando sério. E passar um instrumento desse para fazer a contenção de um sangramento através de um pinçamento de vaso, eu vou complicar. Por quê? Porque ela tem um dente na ponta. Esse dente vai o quê? Perfurar
a veia e vai prejudicar a veia, a artéria, sei lá, a região que ele vai estar pinçando ali, e vai prejudicar cada vez mais. Essa pinça também tem como apelido de pinça forte. Então o médico fala assim, me dá uma pinça forte, é uma coxa. Me dá uma pinça forte reta, é uma coxa reta. Certo? Essa pinça ela vai ser utilizada para prender na musculatura, fáscia muscular, fazer tração tecidual, puxar um fragmento ósseo, por exemplo, no caso da ortopedia, puxar um tecido gorduroso, um tecido fibroso. Beleza? São pinças que a gente chama de pinças de preensão. Pinças que prendem firmemente a questão tecidual. Eu tenho as pinças de hemostasia, eu tenho as pinças de especiais, eu tenho as pinças de preensão, eu tenho as pinças auxiliadoras, eu tenho os instrumentos de síntese. Isso é a sequência da cirurgia, certo? Vou ter a tesoura de íris. Vai ter uma característica de ser uma tesoura de ponta fina e pequena, de 12 centímetros, utilizada para cortar tecidos delicados. A sua ponta é fina. A gente pode ter, em alguns casos, características dessas pinças, dessas tesouras, perdão, curva e reta. Anota assim, ó, em regra geral, normalmente, anota, as tesouras retas são utilizadas para realizar cortes de fios, materiais, compressa, gaze. As tesouras curvas são utilizadas para cortar o tecido do paciente. Pegou? Seja tesoura de Mayo, Metzenbauer, Iris, Johnny, seja lá o que for. Beleza? Ó, tesoura de Snowden. Essa tesoura é muito legal. Na época que eu tive contato com ela, com a empresa que eu falei para vocês, eu fiquei com uma curiosidade. Eu falei, cara, por que essa tesoura é diferente da tesoura de íris? Aí eles falaram, olha, ela tem umas serrilhas na área de corte dela. Nítido isso na foto, né? Eu falei, tá. Mas para que servem essas serrilhas? Aí eles falavam assim, quando o tecido ele repousa sobre a área de corte, cara, isso aqui explodiu a minha cabeça. É basicamente assim. Tem uma tesourinha aí? Não, né? Não, né? A tesoura, quando eu tenho tecido, e ela vai ser um tecido... Você tem que entender que dentro da cirurgia a gente tem tecido muito escorregadio. Por quê? Porque tem líquido peritoneal, tem sangue, pode ter algum outro tipo de fluido biológico, secreção. Então, algumas tesouras, ela pode fazer o corte assim, ó. Vocês já viram? É como se eu estivesse tentando pegar uma tesoura e tentando cortar essa lata aqui. Não vou divulgar a marca, não, só se me patrocinar. Vai fazer isso aqui, ó. Ó. A tesoura escorrega. No caso dessa tesoura, deixa eu botar a imagem dela aqui de novo. No caso dessa tesoura, qual que é a treta dela? O tecido muito fino, sei lá, o cara usou ali meu Deus, para retirar ali o enxerto. Ai, esqueci o nome do instrumental agora. Sangue de Jesus. Daqui a pouco eu lembro. Que vai utilizar ali para poder fazer a remoção do enxerto de pele, né? Que ele como se fosse um cortador de queijo. Eles pegam assim a pele para tirar uma camada muito fininha da pele para poder fazer um enxerto de um queimado, tal, tudo mais. Aquele tecido ele precisa ser cortado de forma cirúrgica. A palavra cirúrgica, ela vem de precisão, certo? Então, o tecido ele repousa nessas serrilhas e essas serrilhas elas vão conseguir fazer como se esse tecido não escorregasse. E aí essa outra parte aqui consegue fazer a secção de forma cirúrgica, sem a tesoura ficar mastigando ali o tecido. Porque eles querem um corte preciso. Lembre-se, cirurgia plástica. Eles querem buscar ali, né, a perfeição e a precisão extrema. Não que as outras especialidades não queiram, mas aqui são coisas muito estéticas, beleza? Um compasso. Esse compasso ele é muito importante para ser utilizado nas cirurgias de mama. Por quê? Porque ele basicamente vai estar focado na simetria. Simetria da mama, em largura, em altura. Então, o cirurgião plástico ele tem isso como ali um instrumento de buscar simetria. Assim como o areolotomo. Eu lembro que quando eu fui gravar para a empresa, eu tinha uma dificuldade para falar esse nome. Eu falava areotomo. Como é que é? Nem lembro como que eu falava.
Areotomo. Eu falava areotomo. E os caras, não é areotomo, não. É areotomo, de auréola. Falei, entendi. Qual que é a parada disso daí? A gente tem, vocês percebem, tamanhos diferentes. Essas rodinhas. Ok? Essas rodinhas, elas vão buscar a simetria da mama. Da auréola. Certo? Por exemplo, eu tenho a mama. Ok? Deixa eu trocar aqui a cor. E eu tenho a auréola. Ok? Esse instrumento... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ele é utilizado para que o cirurgião ele entenda a simetria dessa auréola. Ele é exatamente colocado assim para cá. E depois eles vão botar como se fosse uma régua para poder ver a simetria. Nesse período da cirurgia, pode acontecer deles levantarem um pouco a paciente, deixar ela quase que sentada, quase numa cadeira de praia, certo? Para que o cirurgião plástico ele consiga olhar a simetria. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, como técnico de enfermagem, não era como instrumentador cirúrgico, tinha um cirurgião plástico que fazia uns procedimentos cirúrgicos lá, e às vezes eles pediam para eu entrar, para que eu ajudasse a levantar a paciente, para ele olhar a mama da paciente. Porque uma coisa é você estar olhando deitado, lateralmente. Uma coisa é quando eu olho de frente. É igual o dentista que vai fazer faceta, né, em resina. Olhando de lado é uma coisa, quando eu olho de frente é outra. Então isso é uma perspectiva estética, ok? E é isso daí. Basicamente, aí aqui, a partir de agora, são os materiais e equipamentos que são utilizados. Quais são os fios de sutura que são utilizados, como que é utilizado isso, como que é montado, quais são os equipamentos, tudo isso, certo? Mas o nosso foco era, nessa aula, focar mais nessa parte cirúrgica, né, e na parte da questão de instrumental. E ficou aqui o meu convite para você que quer realmente dominar a cirurgia plástica, aprender do absoluto zero e ter a continuidade. Por quê? Porque a aula de mama ela não para aqui. Você vai entender quais fios de sutura são utilizados, você vai entender quais são os materiais utilizados, quais são os tipos de próteses normalmente que vão ser utilizados no caso de uma cirurgia que vai fazer a prótese de silicone. Tudo isso vai ser abordado. Não só essa cirurgia de mama, como as outras cirurgias. Abdômen, rino, rítido, bléfaro, lipo. Tudo isso de forma detalhada. Se você gostou desse vídeo, dá o like maroto, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto até depois do fim e eu te vejo numa próxima aula. E ó, o link tá aqui, você tem condições especiais, aproveita, tá? Porque depois você vai perder aqui essa condição e vai falar, poxa, poderia ter feito. Não deixa o tempo passar. Tamo junto e eu te vejo na próxima aula.